Boa tarde, sejam bem-vindos, não é? A gente vai viajar aqui nesse semestre, né? Na disciplina Tópicos de Epistemologia e Didática. Sobre o conteúdo mesmo da disciplina, vamos ver, né? E aí eu passo depois a palavra para vocês, para ouvir um pouquinho da intenção de cada um, das motivações de estar aqui. Mas sobre o conteúdo da disciplina, veja, epistemologia e didática. Então, o que a gente estará, assim, perseguindo, né, buscando, é estabelecer pontes entre esses dois conteúdos. Epistemologia é uma palavra, parece um palavrão, né? Mas eu quero dizer, episteme é a ciência, né? O conhecimento teórico, né? A episteme se contrapõe assim à prática, à técnica, ao fazer técnico. Então a episteme está associada ao logos, à reflexão, à palavra, ao estudo, à ciência, né? Então aqui nós estaremos interessados nas concepções assim de conhecimento, concepção de conhecimento, concepção de inteligência, né? Concepção de educação, de escola, né? E essas macroconcepções assim, né? Todas associadas ao conhecimento e à educação, mas está interessado nessas macroconcepções de pessoa, a ideia de pessoa, não é? Mas interessado nisso na medida em que isso influi diretamente na nossa ação docente, na nossa prática na sala de aula. Portanto, nas relações entre essas ideias que vêm da epistemologia e a didática, o trabalho mesmo na sala de aula. Então, o interesse é diferente do interesse do filósofo, do interesse, não é? Do psicólogo, que se interessa pela ideia de inteligência buscando outras coisas. Eu quero saber assim, o modo como a gente imagina que o conhecimento se constrói interfere no modo como eu vou para a sala de aula dar aula, né? As concepções influenciam as ações docentes, não é? E ninguém chega numa sala de aula e diz assim, olha, a minha concepção de conhecimento é essa. Então, vamos ver, isso tudo é tácito, não se fala sobre isso, né? Você chega na sala de aula e começa a agir, só que a sua ação é orientada pelas concepções que você tem, né? Então, aqui vai ser um exercício de a gente explicitar essas concepções, para quê? Para ficar sabidinho? Não, para poder a gente buscar mais coerência entre as concepções e as ações, não é? Porque há muita briga entre o discurso teórico, as concepções maravilhosas, né? Hoje, por exemplo, todo mundo que eu conheço é construtivista, seja lá o que isso signifique, não é? As pessoas tiram carteirinha de construtivista e renova a carteirinha e todo mundo é construtivista, seja lá o que isso signifique. Mas e a prática docente, como é que é, né? Então, há uma coisa que é esse acerto no nível do discurso e outra coisa que são as ações, o modo como eu planejo, o modo como eu avalio, né? O modo como eu utilizo as tecnologias, recorro às tecnologias e utilizo, aliás, a tecnologia é um tema importante aqui nesse curso, né? O modo como se utiliza, tá certo? Então, explicitar essas concepções é para poder ter ações mais consistentes, mais coerentes, não é? Com aquilo que a gente pensa. De cara, eu já registro, por favor, que não existe uma concepção que é a correta, a adequada, e as outras é tudo besteira. Isso é que é uma grande besteira, pensar assim, né? Porque se houvesse uma concepção, que é a divina maravilhosa, e as outras é tudo coisa de tonto, então eu estaria perdendo tempo falando dessas outras, né? Vem aqui, fala só da que é a divina maravilhosa. Na verdade, não existe isso.
cada um de nós, como docente, né, como professor, tem um estilo. Esse estilo pessoal é sempre um resultante de um mix de concepções, né? Você, assim, pensa por aqui, por ali, é uma mistura natural dessas concepções, não é? Então, a originalidade está no mix, não no conteúdo, né? De dizer, eu sou um puro construtivista, o outro é um puro não sei o que lá. Isso eu desconfio muito dessas pretensões, não é? A melhor metodologia para ensinar um assunto, não é? O melhor professor é esse aí que faz assim, o assado. Essas receitas são extremamente duvidosas, não é? Agora, cada um de nós, dentro da visão pessoal, do estilo, né, que é a marca da pessoa, tem que otimizar as metodologias, os percursos, mas essa otimização é absolutamente relativa. Cada um de nós vai fazer o melhor que pode dentro do modo como pensa, não é? E não que deva haver um modo único, um pensamento único a respeito dessas ideias epistemológicas, tá certo? Então, o tema grande assim é esse. Agora, hoje, nesse primeiro passo, a gente vai discutir a ideia mais geral assim de educação, né? Olhando bem de longe. Nós vamos começar e vamos acabar na última aula falando de educação, né? Só que hoje uma oitava, numa determinada oitava musical, né? E espero que na última aula a gente tenha subido uma oitava, falando uma oitava acima, né? Com uma frequência maior, tá certo? Hoje nós vamos falar de ética, faz parte pensar em educação, pensar em valores e pensar em ética, mas vamos falar de ética de uma maneira incipiente, começando. E a última aula, vocês veem no curso, é ética e educação. Aí a gente pretende voltar a esse tema da primeira, mas aí juntando tudo que a gente amealhou ao longo do percurso, não é? Então nós vamos começar e acabar na educação e particularmente nessa relação educação e valores, não é? Agora, no percurso, na semana que vem, na aula 2, nós vamos discutir projetos, valores, né? A ideia de projeto, a ideia de valor, a ideia de pessoa, a ideia de cidadão, né? De cidadania, a ideia de profissionalismo, né? Cidadão, pessoa, profissional, né? E tanto o ser como o desvio, o ser pessoa como os desvios na pessoalidade, o ser profissional como os desvios no profissionalismo, né? Porque a luz e a sombra ajudam a gente a ver melhor as coisas. Só luz ofusca, né? E só sombra a gente não vê nada. Então, o ser e o desvio. Então, isso é o tema da segunda aula. Aí, a partir da terceira, a gente entra mesmo no tema mais específico do curso. Quer dizer, terceira e quarta aula são as concepções de conhecimento. Primeiro, um cenário mais amplo para a gente pensar o conhecimento hoje. A gente vive numa sociedade em que o conhecimento é o principal fator de produção. Então, isso não é um discurso retórico. Não, o conhecimento é o que movimenta a economia. Não é? Então, se na Grécia os universos do conhecimento e do trabalho eram universos disjuntos, não tem sentido um homem grego, né, dizer para o filho assim, estuda, meu filho, para poder se arrumar um bom emprego. Pô, imagina, emprego era coisa de escravo, né? A episteme era outra coisa. Mas hoje essas coisas estão totalmente misturadas. Quer dizer, o universo da economia é o universo do conhecimento, não é? A integração. Então, temos um cenário amplo para depois a gente se fixar mesmo em imagens dominantes do conhecimento, né? Imagens predominantes, como conhecer é encadear, conhecer tecer uma teia, uma rede, né? E outras imagens assim fortes que organizam o pensamento sobre o conhecimento, que é legitimamente a epistemologia, essa teoria do conhecimento, né? Então, 2 dias para isso. Aí, a quinta aula, nós vamos pular do conhecimento para a inteligência. Também há uma
um cenário assim bastante misturado, em que se fala de inteligência artificial, né? Se fala de semáforo inteligente. O que tem a ver a inteligência do semáforo com a inteligência humana? Né? Vamos pensar um pouco nessas coisas. O que tem a ver o dente do serrote com o dente de uma pessoa? Né? É mais ou menos a mesma coisa que tem a ver a inteligência de um equipamento com a inteligência humana, né? Mas aí vamos passar limpo um pouco isso daí. Depois, um próximo passo é conversar sobre a ideia de competência. A ideia de competência, pelo menos... A ideia de competência é uma ideia importante, assim, desde pelo menos o século XVIII. A palavra existe e tem uma importância, né? Mas do exame do Enem para cá, de 1998 para cá, caiu na boca do povo, né? A história do desenvolvimento de competências, não é? Então, vamos entrar um pouco nisso daí e ver como é que a ideia de competência se relaciona tanto com a de conhecimento como com a de inteligência, né? Porque a competência tem uma interface com essas duas ideias, de conhecimento e de inteligência. E com isso a gente vai completar essa primeira parte da viagem, quer dizer, são essas 6 aulas iniciais. Aí vocês vão escolher um assunto, vincular com o projeto de vocês e produzir o primeiro ensaio. Tá certo? A segunda parte vão ser outras 4 aulas, não é? Em que o centro das atenções vai estar mais na didática, né? Se essas 6 primeiras, vamos dizer assim, a gente estava mais nos fundamentos, né? Agora, nas 4 seguintes, a gente vai pousar mais na didática, né? Na didática, eu quero dizer, primeiro, assim, a competência do professor. O que é um professor competente, né? O que é um professor que a gente diz que tem uma boa didática, né? O que é isso, né? Então, discutir a ação do professor na sala de aula. Na aula seguinte, vamos discutir currículo, planejamento, né? A ideia de planejamento, né? Tudo isso com base nas 6 primeiras aulas, com base no que foi discutido nas 6 primeiras aulas, porque não vou discutir aqui planejamento aberto. Não, como é que planejamento na medida em que isso está vinculado, o modo como eu ajo na sala de aula, o modo como eu planejo, o modo como eu avalio, tudo isso tem a ver com as minhas concepções sobre educação, conhecimento, inteligência, não é? Então, essa segunda rodada é a didática mais ligada com esse nível inicial das concepções. Então, competências do professor, a didática, né? Currículo, planejamento, uma aula, tudo isso, gente, 1h30. Cada tema desse, o espaço que a gente tem é 1h30 aqui para conversar, né? Então, não é um curso sobre isso, isso faz parte do curso, né? Então, um dia para conversar sobre avaliação, os problemas assim conceituais envolvidos no processo de avaliação, não é? E um dia para falar de tecnologias, quer dizer, as tecnologias na educação, na escola, na sala de aula, né? As tecnologias. Então, didática, planejamento, avaliação, tecnologias são o cerne dessa segunda parte do curso, e essas 4 aulas aí, tá certo? Aí outra vez tem um intervalinho, nesse intervalo eu estou aí, a gente pode conversar e tudo, mas não tem aula, é um dia mesmo de parada, vocês entregam o segundo ensaio, tá certo? A entrega desses ensaios, como eu vou estar por aí, pode me procurar e entregar, mas eu coloco, tem um escaninho aqui na saída, na frente da livraria, tem um escaninho, né? O escaninho 92 é o nosso, vocês podem simplesmente enfiar lá, que uma vez por dia eu passo lá e dou uma olhada no material que foi colocado. Se não me encontrar, né? Porque eu estou dizendo, no dia você me entrega o segundo ensaio. Você pode chegar aqui às 2 horas, ou às 6, ou não importa. Se chegar às 7, enfia lá no escaninho, que no outro dia cedo eu pego, né? Bom, e na terceira e última rodada, são mais 3 aulas, aí a gente vai voltar para a parte inicial, geral, né? Mas pensando em termos de
o valor do conhecimento, né? Porque a ideia de conhecimento impregna assim o mundo do trabalho, a economia e tudo, né? O conhecimento está lá. Só que tem um problema aí, ó, tem uma pergunta para a gente examinar aí, que é a seguinte, ó, valor econômico e valor no sentido da ética é a mesma coisa? Né? Como é que se transita e pensa o valor do conhecimento? O conhecimento é uma mercadoria? Não é? Tem uma dimensão mercadoria, mas se esgota nessa dimensão mercadoria, como é que é? Então, essa é uma discussão, a questão do conhecimento como um valor, ou o valor do conhecimento, não é? E repito, isso a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, mas um pouquinho, né? Aí nessa reta de chegada a gente tem que ter aprofundado essa questão, né? Também vamos conversar sobre a ideia de autoridade. Hoje já vamos falar 1 minuto, mas a ideia de autoridade, ela é fundamental para a discussão da questão educacional. Ó, Vera, a ideia de autoridade, né? A gente tem uma contaminação muito frequente entre as ideias de autoridade e a ideia de autoritarismo. Então, muitas vezes, você não foge da raia, deixa de exercer uma autoridade que lhe compete para não parecer autoritário. Mas isso é um desvio, né? Então, examinar a fundo essa ideia de autoridade, repito, hoje a gente tangencia e vai em frente, hoje, no dia de hoje. Mas aí vamos ter um dia para passar limpo essa história, né? De autoridade e educação. E, finalmente, na última aula, né? Dedicada a uma questão para a qual não existem respostas definitivas, mas nós vamos examinar as alternativas de resposta. Essa relação absolutamente crucial entre ética e educação, né? Tá bom, já falamos do valor do conhecimento, o conhecimento como valor, mas agora a questão fundamental e a ética como é que fica, né? A gente vive num momento tão carente de pensar sobre isso, né? Parece que a bandalheira é a regra e o normal é a sem-vergonhice, né? Em diferentes âmbitos. E a gente, como é que fica na escola, né? O que a gente tem a ver com isso? Então, ética e educação, e já adianto que é um tema que nós vamos discutir 1h30 e vamos apontar algumas coisas. Agora, é óbvio que ninguém espera que a gente aqui vá resolver os problemas da humanidade em nenhum dos temas propostos, né? Os temas estão aí muito mais pela relevância deles e, portanto, a gente dedicar um pouco da nossa atenção a eles e muito menos porque a gente tem a resposta certa para cada uma das questões que a gente vai formular, tá certo? Mas valem as perguntas, valem muito as perguntas, né? Porque a gente frequentemente vem à escola e aprende a dar respostas. A gente não aprende a perguntar. Assim aqui embaixo. Não é? A gente é avaliado pelas respostas que consegue dar e não pelas perguntas que a gente consegue fazer, né? Só que realmente a inteligência em sentido humano, né, é a capacidade de perguntar, né, de ter questões, não é? Quando a gente começa a dar aula, por exemplo, de matemática, eu sou professor de matemática, então vamos pensar, né? A gente comecei a dar aula de cálculo diferencial aqui na universidade. As provas que eu dava, né, que a gente dava, um professor normal dá, quando a gente está começando, a gente pega livros de exercício e põe na prova exercícios que a gente pegou de livros, não é? Porque a gente está começando e não tem ainda aquela competência, aquela maturidade para criar as questões, né? Então, você pega um exercício de um livro, um exercício de outro, o que eu quero dizer é que a gente ainda não é tão competente que a gente saiba fazer as perguntas. A gente pega a pergunta dos outros, né? E põe na prova. Agora, à medida que você vai amadurecendo e tudo, aí você vai
ensaiando, ensaiando, e daqui a pouco você bola a prova, você põe as perguntas. Essa capacidade de fazer perguntas é uma marca da competência, não é? Que é uma coisa construída. E as crianças, então, elas são cheias de perguntas. Aí vem para a escola, daqui a pouco a escola só cobra delas que elas respondam certo. As perguntas é o professor que faz, é a escola que faz, é o currículo que faz. A criança não pode mais ter as perguntas dela, né? A pergunta fica muito infantil, entre aspas, né? Então, ela tem que saber perguntar as coisas que a escola quer que ela pergunte, formatar as perguntas. Isso é terrível, não é? Então, enfim, os temas estão escolhidos muito mais pela fecundidade das perguntas do que pela pretensão de que a gente sabe responder as perguntas que está formulando. Olha, o tema, então, dessa primeira aula, dessa primeira conversa, é a educação em sentido amplo, né? Dentro desse cenário amplo que vamos construir para a educação, é que a gente vai ver as questões da epistemologia e as questões da didática, mas começando inserindo, não é, essa problemática da epistemologia e da didática nesse cenário maior. E quando a gente vê a educação bem de longe, assim, o tempo todo a gente trabalha na educação com essa aparente polarização, essa aparente binariedade, assim. Educação é conservação e educação é transformação, não é? Dentro da palavra educação estão os elementos dessas duas dimensões. Por exemplo, dentro da palavra educação está o verbo ducere. Ducere, que em latim quer dizer conduzir. O brasão da cidade de São Paulo é assim, é considerado antipático por muita gente, né? O brasão da cidade de São Paulo tem a seguinte inscrição: non ducor, duco. E isso quer dizer assim, não sou conduzido, conduzo, né? E tem gente que acha antipático e tudo. Bom, agora, então ducere é conduzir. Então a educação tem essa dimensão condução. Condução no seguinte sentido: em todas as culturas, em todas as épocas, educar tem essa dimensão de receber quem está chegando, os mais novos, e inserir num quadro social que está dado, está posto, né? Obviamente, a educação não é só isso. Se fosse, a vida seria um congelamento geral, manter tudo como está, não é? E não é só isso. Dentro da palavra educação, também há um outro verbo, que é o verbo educere. E o educere, esse E aí, é de extrair, é para fora, é conduzir para fora, né? Em português, educere deu o verbo eduzir. E eduzir, se vocês olharem num dicionário, quer dizer extrair. E deu a palavra edução, que no dicionário está bem próxima da palavra educação. Edução quer dizer simplesmente extração, né? Então, a educação também tem essa dimensão, que é assim, eu recebo quem está chegando, mas eu dou a palavra, né, a quem está chegando e digo assim, como é que é? E está tudo bem? Né? Ou, é isso mesmo? Ou vamos mexer em alguma coisa? Ou vamos alterar? Enfim, não é só receber e induzir, assim, conduzir, mas é também dar a palavra a quem chega e ver o que tem a dizer a respeito dessa situação em que a gente se encontra, não é? Então, a educação, no sentido do ducere, tem essa dimensão conservação, e a edução, no sentido de extrair, né, de dar a palavra a quem chega, tem essa dimensão transformação. Agora, essas duas palavras, conservação e transformação, elas têm conotações muito discrepantes no nível do senso comum. No nível do senso comum, transformar é sempre uma coisa boa, aparentemente. Você escreve um livro assim, por uma educação transformadora, ninguém lê e todo mundo gosta. Agora, não escreva um livro assim, por uma educação conservadora, que você vai ser acusado de ser um velho, entulho autoritário e, né, conservador, vira um pecado, né?
Mas isso é um grande mal-entendido. A vida e a educação é tanto conservar como transformar, né? É fundamental conservar em termos culturais, eu estava conversando com a Sheila há pouco, mas em termos culturais, a memória é conservação, não é, Sheila? A gente precisa ver essa dimensão positiva da conservação, conservar o afeto, conservar a amizade, conservar a palavra, manter a palavra, não é? São dimensões assim positivas. A gente não vive a vida toda zerando o cronômetro, o odômetro, né? O medidor que seja a cada dia e começando do zero, né? Então, conservar é fundamental. Agora, o equilíbrio entre essas duas coisas é o que se busca, né? A gente não nasce com um manual do fabricante, que explica direitinho o que deve conservar e o que deve transformar. Isso é um trabalho, uma descoberta, não é? Uma construção permanente, desse discernimento de ver o que tem que ser mantido e o que tem que ser mudado, né? Então, há um sentido positivo assim, na conservação, como naturalmente há um sentido negativo. Por exemplo, a conservação, um sentido negativo, é o preconceito, a ideia preconcebida. Há duas máximas bem interessantes das ideias preconcebidas que muitas vezes a gente repete, sem se dar conta de quão preconceituoso é. Por exemplo, quer ver? Vou falar só de duas. Uma é assim: não se mexe em time que está ganhando. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Não se mexe em time que está ganhando. Isso é uma máxima conservadora negativa. Tem que mexer, meu. Se não mexer, vai começar a perder logo, logo, né? E travou, imobilizou, congelou, não dá. Está ganhando, está vivo, está funcionando, eu entendo, procuro entender porque está funcionando e tenho que ir adequando, né? Mas, às vezes, se repete. Não, vou manter porque não se mexe em time que está ganhando. É uma ideia negativa de conservar. E outra bem negativa é assim, às vezes um pai, uma mãe fala para um filho assim: não fale com estranho. Você vai daqui para a escola, andar na rua, mas não conversa com estranho. Essa máxima é terrível, né? Se você não falar com estranho, você nunca vai conhecer ninguém, não é? Ninguém novo. Você vai ficar no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, ou sei lá. Como nunca fale com estranho, né? Não se deve falar com estranho, é horrível, não é? Então, tem essa coisa negativa. E tem uma coisa muito negativa, que é não exatamente a conservação ou a transformação, mas é a conformação. Eu me conformo. Eu até digo assim, eu acho até que tinha que mudar, mas não dá, aí eu me conformo. E é terrível. Conformar-se é terrível, é difícil de defender. Você pode defender com argumentos, manter como está, porque eu acho que deve manter como está, né, conscientemente, ou defender a mudança, né? Agora, é terrível você dizer, eu até queria mudar, mas não dá muito trabalho. Tá bom, deixa como está, né? Esse conformar-se é negativo, né? Uma ideia negativa. Agora, no fundo, a gente busca na educação, o fim da educação. Olha aqui o fim da educação, o que é? O fim da educação é a ação, não é? A gente busca, com a educação, a ação, não é? A ação que conserva, a ação que transforma, mas a ação, a assertividade da ação. A palavra ação é uma palavra interessante. Dificilmente a gente vai a um dicionário buscar o significado da palavra ação. A gente não precisa. Para o uso ordinário, não precisa mesmo, não é? Se a gente for, a gente vai ter umas surpresas interessantes, né? Por exemplo, ó, pegando o Aurélio, um dicionário simples, né? Não é nenhum dicionário técnico, filosófico. O Aurélio está lá assim, ó. Tem uma página inteira, ou metade de página, a palavra ação. É surpreendente, né? Mas está assim, um trecho, ó, ação.
é a atividade responsável de um sujeito. Opa! A atividade responsável de um sujeito. É a realização de uma vontade que se presume livre e consciente. Agir não é simplesmente fazer. É um fazer que é a expressão de uma vontade livre e consciente. Não é? É um processo que decorre da vontade de um ser e de que resulta criação ou modificação da realidade. Interessante, né? Essas ênfases, assim, nesses pontos, né? Agir não é simplesmente fazer. Um computador não age. O computador tem vontade livre, consciente? O computador não age. Essa história de acordar e dizer assim, opa, hoje o mercado está nervoso. O mercado não fica nervoso, o mercado não age. O mercado age, né? O meu computador não age. A ação é uma marca, assim, do modo de fazer humano. Animal não age, meu cachorrinho não age. É o maior carinho, mas ele não age, né? Ele faz coisas, mas não é um fazer que é a expressão de uma vontade livre, consciente, etc., né? Isso não é por acaso. O Wise, o outro dicionário, o Wise, olha o que diz, na mesma palavra ação, tem o dobro de conteúdo do Aurélio, mais colunas ainda, e olha o que diz. Ação é a atividade surgida da livre intenção de um agente. Livre intenção de um agente. E, portanto, não submetida a qualquer compulsão ou poder coercitivo. Coerção é força, né? O que a gente tira disso daí? Tira, assim, que a gente busca na educação esse fazer consciente, né? Fazer que é a expressão de uma vontade. Portanto, esse fazer consciente é um fazer com a palavra. Fazer com consciência é um fazer com a palavra, não é com o significado, a compreensão do que se faz, né? Essa ideia de ação, quer dizer, de que o fim da educação é isso, a finalidade, o que se busca na escola, né, é a ação, isso é uma ideia interessante. Eu falo disso daqui a pouco, mas pelo menos 2 autores modernos, assim, levam essa força da palavra ação muito a sério e a gente tem muito que ler, estudar e aprender com eles, né? E vamos usar um pouco na disciplina, mas são leituras, assim. Um é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, não é? Vocês já ouviram falar da Hannah Arendt, não é? Então, a Hannah Arendt, ela tem um livro interessante, ó, chamado A Condição Humana, não é? A Condição Humana. Ela procura, então, aqui ver, assim, o que é que caracteriza a condição humana, o que é que caracteriza o modo de ser do ser humano, né? E aí ela põe, para caracterizar essa condição humana, ela põe, assim, 3 palavras, né? A Hannah Arendt. Uma palavra é o labor, outra palavra é o trabalho, outra palavra é a ação. Ela está buscando o que caracteriza o modo de ser do ser humano. Ela diz, o labor não caracteriza o modo de ser do ser humano. O labor é o fazer, é a atividade que a gente realiza que visa a preservação da vida. Da vida, quer dizer, em sentido biológico, manter o corpo vivo. Então, você tem que se alimentar, você tem que ter um lugar para morar, tem que ter roupa, então uma série de atividades, não é? Para a manutenção da vida em sentido biológico. Essas são as atividades, assim, laborais, né? O labor, na conceituação da Hannah Arendt. Ela diz, isso é ótimo, isso é assim mesmo, mas isso não caracteriza o ser humano. O bicho também faz isso, né? Tá certo? O bicho precisa se proteger, precisa se alimentar. Isso não é a condição humana. Um segundo passo é pensar as atividades as atividades produtivas, o que a gente faz fora do corpo. A gente produz objetos, né? Produz coisas que estão além do corpo, não é? Essa atividade produtiva. E ela diz,
Parece que isso é característico do homem, mas não é do ser humano, né? O castor também constrói, a abelha produz coisas, não é? Mel e tudo, a aranha, e tem um monte de bicho que produz um monte de coisa. Isso é importante, é um passo adiante do labor, além de manter o corpo, essa atividade produtiva, né? Mas não é a condição humana, a marca da humanidade, né? E ela vai buscar a marca da humanidade do homem, né? Do ser humano, é na ação. E a ação o que, que é? É o fazer, a atividade, que é o fazer com a palavra, que é o que possibilita a vida política, a vida em sentido político, não o zoou, que em grego tem duas palavras para vida, assim, né? O zoou, de onde vem zoológico e tudo, né? Que é essa dimensão animal e labor, e tem o bios, né? O bios, que é a vida que inclui essa dimensão política, não é? A memória, a história, não é? Tudo isso é mais do que simplesmente manter o corpo, não é isso? Então a ação inclui tudo isso, inclui a palavra, a memória, a história, a política. Ele diz, essa é a condição humana. Isso é o que distingue o ser humano aí do animal, né? Ou da coisa, tá certo? O animal produz instrumentos. Sim, produz instrumentos, né, circunstanciais, assim, mas produz instrumentos. Só que o homem, o ser humano, né, produz instrumentos que fabricam instrumentos, instrumentos para fabricar instrumentos, são meta-instrumentos, né? O animal tem uma linguagem para se comunicar com os outros da espécie. O ser humano tem uma linguagem que é mais do que isso, né? Porque ele é uma linguagem que incorpora uma metalinguagem, uma meta-metalinguagem, e que, no fundo, é constitutiva da pessoa, né? Do ser humano. Não é uma coisa externa para se comunicar. A linguagem é constitutiva da humanidade, né? Do ser humano, né? Então, a palavra, a linguagem, a memória, a história, isso é que é a marca do ser humano. Então, ela tem um livro inteiro dedicado a isso, tem outros também, e é um conceito importante para Hannah Arendt. E o outro, o conceito de ação. E o outro é o Habermas, né? Habermas, que é um filósofo alemão vivo, produzindo aí, né? Um dos grandes interlocutores teóricos, filosóficos, assim, do Habermas, é o Papa, o atual Papa. Antes de ser Papa, teve diálogos, assim, debates memoráveis entre o Habermas e o Ratzinger, né? Que é o atual Papa. Alguns desses debates foram publicados na forma de livro, né? Então, o Habermas é um intelectual interessante, um filósofo interessante, e ele, desde a década de 70, escreveu um trabalho, um grande trabalho, 2 volumes, um trabalho que se chama Teoria da Ação Comunicativa, né? Tem na biblioteca e tudo, Teoria da Ação Comunicativa. E, dizendo em 1 minuto, só chamando a atenção para o trabalho do Habermas, né, ele diz assim, né, qual é a dele, né? Ele diz assim, olha, a gente vive num mundo em que a ação estratégica predomina. Praticamente todas as ações, todos os fazeres, né, todas as ações são ações estratégicas. O que é uma ação estratégica? É uma ação que tem por objetivo o êxito. É o êxito, é o sucesso, né? A eficácia. É uma eficácia operacional, uma coisa estratégica, não é? A ação estratégica é absolutamente predominante, mas o problema está aí, a gente precisa agir, precisa da ação que vise a comunicação. A ação comunicativa é uma ação cuja motivação é o entendimento e não o êxito. Ou, dizendo de outra forma, uma ação cujo êxito é o entendimento, não é? E não a eficácia, né? E o Habermas, defensor, assim, moderno, atual, vivo aí, né? De que é possível a gente, por meio da palavra, chegar a um acordo nesse nível do discurso. Ele diz, não, se as pessoas puderem conversar, se comunicar e tudo, né? Numa situação ideal de fala,
que é isso, uma situação ideal de fala? Isso é uma situação em que todos têm a palavra, mas a palavra não é formatada. Porque tem muita situação em que se dá a palavra, mas a pessoa pode falar dentro de certo formato, né? Ela é pautada, formatada. Eles não, tem que ser uma situação ideal de fala. Se deixar as pessoas conversarem numa situação ideal de fala, cada um tem a palavra não tem preço, né? A palavra é dada, dá a palavra, ninguém compra a palavra, né? Então o dinheiro não vale. Então as pessoas se entendem. Aí os críticos de Habermas dizem assim, isso é poesia, é um idealismo, nunca isso ocorreu na história da humanidade, né? De você apostar na possibilidade do acordo, né? Do consenso. Nunca isso aconteceu, em época alguma. Aí ele diz, tranquilamente, ele diz, nunca aconteceu. Eu acredito que possa acontecer. Eu acredito nisso. E você, acredita em quê? Não é? Em que se aposta? Que não tem jeito, é uma selva e ninguém se entende mesmo, então o que faz? Né? Ele diz, eu acredito. E ele trabalha e produz, numa perspectiva internacional, de criação de um sistema jurídico internacional, de normas para as relações internacionais, né, entre as nações, para viabilizar tribunais, e, enfim, uma justiça, né, uma legislação internacional para organizar esse debate, né, essa discussão, né? Trabalha e produz textos e obras e tudo nessa direção, né? Então, é um sonhador, é isso, é aquilo, tá bom. E qual é a sua fé? A fé de Habermas é essa, né? Na possibilidade do acordo por meio da palavra. E a sua? Qual é? Não, eu não acredito em nada. Bom, tá bom, então não temos o que discutir.